Meu amado irmão, minha amada irmã, nós estamos chegando aí no 4º domingo do Advento, ano C. E hoje nós temos o evangelho belíssimo, que é a visitação da Virgem Maria à sua prima Isabel, mas em outras ocasiões eu já falei desse evangelho. Então hoje eu não gostaria, escolhi não falar desse evangelho, porque você pode procurar aí nas minhas homilias, nos vídeos, se você quiser se aprofundar também nesse evangelho, você pode procurar aí em outros dias, em outros domingos, até na semana, eu já falei desse evangelho. Então hoje eu quero ficar com a profecia de Miqueias, que está no capítulo 5, versículo de 1 a 4, que vai falar da cidade de Belém. Que cidade é essa que foi escolhida por Deus para que o seu filho nascesse? Então vamos lá. Assim diz o Senhor: Tu, Belém de Éfrata, pequenina entre os 1000 povoados de Judá, de ti há de sair aquele que dominará em Israel. Sua origem vem de tempos remotos, desde os dias da eternidade. Deus deixará seu povo ao abandono, até o tempo em que uma mãe der à luz, e o resto de seus irmãos se voltará para os filhos de Israel. Ele não recuará, apacentará com a força do Senhor e com a majestade do nome do Senhor seu Deus. Os homens viverão em paz, pois ele agora estenderá o poder até os confins da terra, e ele mesmo será a paz. É claro, não tem como falar dessa paz sem falar do Evangelho, porque no Evangelho é isso que Maria vai, quando ela entra na casa de Isabel, que ela saúda Isabel, vai dizer a palavra. E na cultura bíblica, na cultura judaica, se saudava com o Shalom. E o Shalom é essa paz, esse equilíbrio, essa plenitude, a própria reconciliação com Deus. Então ele mesmo será a paz. É isso que a Virgem Maria levou para Isabel, a paz, que é uma pessoa. E por isso, depois que ela escutou a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Porque aquele que Maria trazia, que é a própria paz, devolveu para Isabel a própria paz. O Shalom do Pai, o Shalom, que é essa reconciliação com Deus, plenitude, não nos falta nada, tudo nos é dado e sustentado por Deus. Mas vamos lá, Belém. O que é Belém? Belém é o que cada um de nós deveria ser, eu e você, ou seja, o lugar da manifestação da glória, da graça, da Shekhinah de Deus. E vai dizer a palavra pequenina entre os 1000 povoados de Judá. Belém deveria ser eu e você, o lugar onde Deus escolhe para nascer, a cidade construída, a cidade que Deus escolheu para colocar os seus pés, para derramar as suas lágrimas, para derramar a sua vida em favor dos homens, a terra que acolheu o Filho de Deus. Assim deveria ser eu e você, Belém, a cidade que acolheu aquilo que os céus dos céus não podem acolher, essa cidade pequenina acolheu. Maria, a primeira cidade construída por Deus, o acolheu no seu interior, e agora a cidade construída pelos homens também acolheu o Senhor. Então o Senhor foi acolhido pela cidade, porque a mulher, lá no livro do Gênesis, a Bíblia vai dizer que o homem foi modelado e vai dizer que a mulher foi construída. Então a mulher foi construída, Maria é a mulher construída por Deus, preparada, modelada, construída pelas mãos de Deus. E toda cidade é construída para ser povoada. Maria foi construída para ser povoada por Deus. Então ela é a primeira cidade onde Deus coloca os seus pés. Ela é a cidade que foi povoada pelo próprio Deus. Ela é a única cidade que tem um trono povoado, um trono sobre o qual está sentado o rei e que reina para sempre, e o seu reino não terá fim, como diz o livro de Miqueias. O seu poder se estende até os confins da terra. Então Maria é essa cidade. Só que Belém também é essa pequena cidade, agora não construída por Deus, mas construída pelos homens, que também acolheu o Filho de Deus, para dizer que ele veio em Maria e veio para mim e para você, onde nós moramos. Às vezes, quando nós olhamos para a cidade de Belém, nós imaginamos Belém como uma cidade não muito conhecida, abandonada, mas que na verdade possui uma história rica na Sagrada Escritura. Quer ver um exemplo? Se nós pegarmos Gênesis 35:19, é uma cidade conhecida.
Gênesis 35, 19. Diz assim: Raquel morreu e foi sepultada no caminho de Éfrata, que é Belém. Jacó levantou sobre o túmulo de Raquel uma coluna sagrada. É a coluna sagrada da tumba de Raquel que existe até hoje. E é um túmulo ainda visitado, ou seja, um lugar visitado, o túmulo de Raquel, que chora seus filhos e não quer ser consolada. Raquel, então, é a mulher aí de Jacó. Então, tá vendo que Belém não é uma cidade qualquer. Para os judeus é uma cidade importante. É a cidade onde tem o túmulo, a tumba de Raquel, a mulher amada de Jacó. Se nós pegarmos Ruth, capítulo 1, versículo 22, nós vamos ver aí. Foi assim que Noemi, acompanhada da moabita Ruth, sua nora, voltou dos campos de Moabe. Chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Então aqui em Belém nós vemos Ruth, aquela mulher fiel à sua sogra Naomi, como diz aqui Noemi ou Naomi, como diz a Sagrada Escritura. Então nós vemos aqui, é muito interessante, tá vendo? Por 2 vezes nós já vimos a cidade de Belém, a cidade da fidelidade e a cidade do amor, a cidade onde Jacó enterra a sua amada esposa e aqui a cidade onde Ruth é fiel à sua sogra Noemi ou Naomi, como você preferir. Então, ou seja, aqui nós já percebemos o chamado de Belém, de ser a cidade do amor, a cidade que nos lembra o amor e também a cidade que nos lembra a fidelidade. 2 coisas que caminham junto, amor e fidelidade. Isso nós encontramos na pessoa da Virgem Maria. Amor e fidelidade ao projeto de Deus. Nós vemos também lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 4. Nós também vamos ver um pouco de Belém. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 4, diz assim: Samuel fez o que o Senhor lhe disse e foi a Belém, o profeta Samuel. Os anciãos da cidade, apavorados, vieram-lhe ao encontro e perguntaram: é de paz a tua vinda? Sim, é de paz, respondeu Samuel. O que ele foi fazer lá? Samuel encontrou Davi também em Belém, porque Davi nasceu em Belém. Então essa passagem de Samuel, ela prefigura que um dia os magos fariam, encontrariam o rei de Israel. Não foi em Belém Samuel encontrou o rei de Israel, que seria Davi. Mais tarde, na visita dos magos, quando nós vemos lá no dia 6 de janeiro, ou como no Brasil nós celebramos no domingo, é a Epifania do Senhor, os magos que vêm encontrar o rei de Israel. Está vendo aqui a beleza? Então aqui nós já percebemos Belém. Belém então não é uma cidade qualquer, é a cidade que nos lembra o amor, é a cidade que nos lembra a fidelidade e a cidade que unge o rei, onde o rei de Israel é encontrado. E aqui em Miqueias nós vamos ver que ele apacentará. Então ele é um pastor que se torna rei. Olha, ele apacentará com a força do Senhor. Como pastor apacenta suas ovelhas, e com a majestade do nome do Senhor seu Deus. Os homens viverão em paz, pois ele agora estenderá o poder até os confins da terra. Então é pastor que se torna rei. É o que aconteceu com Davi. Pastor que se tornou rei. Em Jesus, pastor que também se torna o rei da humanidade, como nós proclamamos no domingo, o domingo da solenidade, o último domingo antes do advento, Cristo Rei do Universo. Então tá vendo? Belém então não é uma cidade qualquer, ela é pequenina, mas ela traz uma história muito rica, a história daqueles que prepararam aí a vinda do Senhor. Por isso que quando eu dizia que eu e você precisamos ser Belém, é porque nós precisamos ser o lugar do amor, o lugar da fidelidade a Deus e o lugar da consagração, de consagrar a nossa vida a Deus, como Davi foi consagrado rei. Então é o lugar onde se recebe o próprio rei, onde o rei é encontrado. Então por isso que nós precisamos ser Belém, porque em nós o rei precisa ser encontrado e esse rei é o próprio Jesus. Agora, se nós pegarmos a etimologia da palavra Belém, nós vamos ver que Belém significa Bethlehem, que significa a casa do pão. E Éfrata, porque aqui não vem sozinho, diz que é Belém de Éfrata. Éfrata significa fecundidade. O verbo Efrat significa ser fértil. Então nós vemos 2 nomes,
dois significados, ou seja, uma vocação com dois significados. Nós vemos que Belém foi chamada para ser a casa do pão, que faz com que os homens sejam fecundos ao se alimentarem desse pão. Então Belém tinha por vocação ser alimento para fecundar os homens com a graça de Deus. Ou seja, é a cidade que deu a luz ao pão vivo descido do céu, como nós vemos lá em João 6, versículo 51, quando a Bíblia diz para nós assim. João 6, 51, quando a palavra de Deus nos revela aqui: eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem come deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne, entregue pela vida do mundo. Então, nós vemos em Belém a casa do pão, onde nasceu o pão vivo descido do céu, e aquele que come desse pão se torna fecundo, porque viverá eternamente, terá em si a semente da eternidade, a fecundidade do céu, e tudo o que ele fizer, ele será fecundo. A fecundidade acompanha a bênção. Então, quem comer deste pão será abençoado, e sendo abençoado será fecundo, como é o significado da palavra Éfrata. Então, ou seja, Belém foi escolhida como lugar, eu disse, do amor, da fidelidade, onde se encontra o rei, e ela é a casa da alimentação, onde nós somos alimentados não mais com maná, mas com o pão vivo descido do céu, para nos tornarmos fecundos na vida com Deus e em tudo aquilo que nós fizermos em nome do Senhor. E se nós olharmos para o Evangelho, que eu falei que não ia falar, mas só dar uma pincelada, Maria é Belém. Maria é essa cidade fecunda que deu à luz ao pão da vida, ao pão descido do céu, e por isso ela pode visitar a sua prima Isabel, levando esse alimento fecundo, que é o próprio Jesus, e fecundando o interior, o coração de Isabel, com a alegria da presença de Jesus, com a alegria da vida de Jesus. Então, Maria é Belém, que traz em si o amor de Deus, que traz em si a fidelidade a Deus. Nela nós encontramos o rei, como Samuel encontrou Davi. Em Maria nós encontramos o rei, que é Jesus, e foi nela que Isabel encontrou o rei, Jesus, e a própria paz. E ela então nos traz o pão vivo descido do céu, nos alimenta com a própria vida do seu filho e ao mesmo tempo gera fecundidade nos corações de todos aqueles que são visitados por ela. Então que nesse domingo Nossa Senhora venha me visitar você, trazendo para nós aquilo que ela trouxe para Isabel, o pão vivo descido do céu, e ao mesmo tempo nos fazendo fecundos na vida de Deus e desejando viver em fecundidade tudo que Deus, em profundidade, com fecundidade, tudo aquilo que Deus tem para nós, reservado para mim e para você. Da mesma forma que Maria Belém, que recebe Jesus, que ela possa nos ajudar com a sua intercessão, fazer da nossa vida uma Belém cheia da presença de Deus, uma Belém pequena, mas rica das manifestações de Deus. Então que a nossa vida seja pequena como Belém, mas rica das manifestações de Deus, porque foi em Belém que Deus escolheu para se lembrar do seu povo que estava abandonado, porque ali nasceu o Salvador. Que a minha casa, a sua casa, seja uma nova Belém. Que o Senhor lhe abençoe. Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo.